Canteiros altos e realmente quentes, feitos de um material único e super durável, que é muito fácil e barato de fazer com as próprias mãos. Todos os materiais para esses canteiros são facilmente acessíveis. Você pode comprá-los, por exemplo, a caminho do sítio em qualquer loja de materiais de construção e transportá-los em um carro de passeio ou até mesmo em um carrinho de mão de jardineiro. Não é possível comprar esses canteiros prontos, porque o mercado ainda não colocou as mãos gananciosas nessa tecnologia que eu acredito que deveria ser popularizada. Esses canteiros contribuem de forma excelente para obter uma grande quantidade de vegetais de qualidade e saudáveis, mesmo em áreas de agricultura de risco. Nos canteiros feitos desse material, é muito fácil aplicar vários acabamentos caseiros e baratos, dando a eles um visual realmente único. Assim, você valoriza sua propriedade decorando em estilo mediterrâneo, como os oligarcas, trazendo luxo aos terrenos rústicos. Elas servem para jardineiros iniciantes, experientes e radicais. São canteiros aprimorados, criados com base na experiência de todos os canteiros altos e quentes anteriores, que já usamos há quase 10 anos. Acredito que podemos fazer mais do que decorar com palmeiras de garrafas plásticas. Agora, nossos lotes produtivos em termos de beleza também poderão competir com as paisagens das melhores vilas do Mediterrâneo. Os espectadores do canal Canções de Yasha Kosiak saberão primeiro dessa informação importante. E agora vamos por partes. Olá a todos! Minha esposa pediu para fazer canteiros novos no lugar dos antigos, cujas bordas de madeira apodrecidas foram desmontadas ainda no ano passado, e pediu também para remover completamente o canteiro que ficava ao lado do caminho. Ela já cumpriu sua função. Os novos canteiros quentes, por serem produtivos, ainda economizam espaço. Agora, ao longo do caminho, haverá um gramado. Aqui estão quase todos os materiais necessários. Piscina, caminho e cerca feitos com a nova tecnologia resistiram bem ao inverno. Por isso, comprei novamente uma embalagem de Penoplex Comfort e comecei a dar textura às placas, usando uma lâmina de serra de madeira destacada do cabo. Quando comprei esse material, vi imediatamente placas já texturizadas, chamadas Penoplex Parede, com 5 centímetros de espessura. Para meu objetivo, placas de isolamento térmico de 3 centímetros eram suficientes. Essas à venda só tinham lisas. Lembro das dimensões do canteiro alto e quente feito antes com um novo método. Aliás, ela já foi bem testada pelo tempo e está entrando na 3ª temporada de jardinagem. Estamos muito satisfeitos, especialmente minha esposa. A trena de 5 metros não basta. O canteiro mede 5,36 metros de comprimento e 98 centímetros de largura. Vou criar 2 novos canteiros iguais. Planejei economizar dobrando o aproveitamento dos materiais. Quero que 2 novos canteiros usem os materiais de um antigo, mantendo a altura. Na minha garagem, as peças do novo experimento já aguardam o momento certo. Se tudo der certo, deve ser interessante. Por isso, para não perder nada, inscreva-se se ainda não for inscrito e ative o sininho. O Penoplex pode ser facilmente cortado com estilete comum e colado com espuma adesiva de poliuretano para construção. No início da primavera, o tempo está instável e às vezes ainda faz frio. Por isso vou ter que trabalhar na garagem. Aqui a temperatura está acima de 0. Os espectadores assíduos do canal Pesni e Yasha Kosiaka sabem que eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho no quintal, debaixo do toldo. Mas a época do ano ainda não permite isso. O frio vai atrasar tudo e uma geada repentina pode até prejudicar a tecnologia. E minha esposa também pediu muito para eu fazer os novos canteiros mais cedo, e não como de costume, quando as mudas já começam a crescer demais. Colo o material em 2 faixas, do tamanho dos canteiros. A garagem de 6 metros permite isso. A 3ª faixa colo em 2 folhas. Passei com a roda da mesa de solda na folha e a danifiquei, mas consertei tudo na hora. Em seguida, aplico uma tela de gesso resistente à alcalinidade, feita de fibra de vidro conforme a etiqueta.
Ela reforça o gesso e protege revestimentos decorativos de cimento de 2 a 10 milímetros, usada na instalação de reboco leve, isolamento térmico, reboco externo e acabamentos internos. Nas camadas básicas dos sistemas de fachada com reboco, pisos autonivelantes e impermeabilização. O rolo tem 20 metros, densidade de 160 G/m² e resistência à tração de 1.800 por 1.800 números maiores, indicam malha mais resistente. Também fui influenciado pelo preço e para ter reserva comprei 50 metros de malha chinesa. Mas é suspeito que os 50 metros chineses pesem quase o mesmo que os 20 metros bielorrussos, além de serem ainda mais baratos. Bielorrussos. Em 20 metros de malha 160, o peso passa de 3 kg. Já 50 metros de malha chinesa 160 também pesa um pouco mais de 3 kg. Na etiqueta não há nenhuma informação sobre as características específicas. Se houver 110, indica que a densidade da malha pode ser 110 gramas por metro quadrado. Divido o peso bielorrusso pelo comprimento bielorrusso e obtenho uma densidade próxima de 160. Agora, divido o peso da malha chinesa pelo seu comprimento e obtenho uma densidade não de 160, nem mesmo de 110, mas apenas de 70. É incrível. Amigos, não é propaganda, e sim uma tentativa de entender as malhas. Por isso, vou deixar a chinesa de lado por enquanto e usá-la em produtos menos importantes. O ponto positivo dela é o preço. Acho que entendi por que a viga de poliestireno expandido do Constantin não funcionou. Ele economizou na malha. Canteiros altos e quentes são importantes, por isso não vou economizar na malha. Corto tiras do comprimento e largura necessários. Corto a peça de 2 folhas coladas até 2 metros. O método é praticamente sem desperdício. Este pedaço deve ser útil no futuro. E nem tem aquele tubo de papelão dentro, só a malha. Depois, uso cola para sistemas de isolamento térmico. Também estou usando a nossa, bielorrussa. Aliás, eu nunca vi cola estrangeira à venda por aqui. Para quem quiser repetir minhas travessuras de construção, recomendo pegar uma tela mais densa, para que os fios não se soltem nas mãos. O adesivo deve ser o específico para isolamento térmico. Em cada região, marcas diferentes o produzem. Essa consistência está perfeita. Com o lado dentado da desempenadeira de gesso, começo a passar o adesivo no Penoplex. Graças à presença dos dentes, é possível aplicar uma quantidade uniforme de cola na superfície. E o fato de a superfície estar na horizontal permite realizar esse tipo de trabalho mesmo sem experiência mínima em reboco. O universo em si ajuda, ou seja, a gravidade da Terra. Instalo a tela de fibra de vidro. Com movimentos leves da desempenadeira, afundo a tela na cola. O trabalho é simples e fácil. Acho que até veranistas inexperientes que exageraram nas bebidas na véspera conseguem, o que é comum para quem visita o sítio ocasionalmente. No sítio, o ar até deixa a gente tonto depois de tanto tempo na cidade. Com uma espátula larga, dou o nivelamento final, que acaba ficando até mais liso do que o necessário. Amigos, tudo é muito fácil e simples, quase indecentemente simples. Talvez para os espectadores frequentes, essas cenas já estejam um pouco cansativas, um pouco, por assim dizer, repetitivas. Mas não é minha culpa que assim dá para fazer quase tudo. Um banheiro público europeu, chuveiro de luxo, banheira mini piscina e cerca mediterrânea, além de sofá de jardim, já foram feitos com esse material. Confesso que até eu já estou cansado dessas ações repetitivas e simples. Se eu fosse, por exemplo, um marceneiro de luxo, um especialista, que é em 1 milhão, isso sim seria algo.
E para trabalhar com esse material, na verdade não é preciso nenhuma habilidade, dá certo desde os primeiros minutos. Estou esperando a primeira aderência da superfície. Já de manhã você pode continuar, e no verão, sob o toldo, as peças secam ainda mais rápido. Ajusto as peças recém-endurecidas. Futuras. As bordas seguem flexíveis, então viro com cuidado. A base desse método para obter peças resistentes e duráveis é uma tecnologia comprovada há décadas. É usada no isolamento de fachadas há muito tempo. O método consiste em fixar placas de Penoplex nas paredes que precisam de isolamento, como fachadas, usando buchas plásticas especiais. Depois, aplica-se uma camada base de reforço com malha de fibra de vidro e adesivo, exatamente igual à que estou aplicando nas peças das futuras canteiras. Os polímeros especiais nas misturas estruturais para isolamento térmico garantem forte aderência da camada. Repito, isso já foi comprovado em fachadas por décadas, desde que tudo siga a tecnologia exigida. A superfície não teme a umidade de forma alguma, pois o Penoplex tem absorção de água quase nula. Também é possível isolar fundações e rodapés com um Penoplex especial, o Penoplex Fundação. O Penoplex pode ser usado para isolar toda a casa, sendo indicado para passarelas, rodapés, pisos, paredes, varandas e telhados. Paredes isoladas com Penoplex, diferente da lã mineral, não deixam passar vento. Teve um problema na mesa de solda. Uma roda caiu e danificou um pouco a lateral futura. Mas não tem problema, tudo é fácil de consertar e Cunhacha nunca passa sem um errinho. Diferente do isolamento de fachadas, reboco o Penoplex dos dois lados, tornando-o um material compósito quente e resistente, parecido com um painel sanduíche caseiro. É visível que as laterais das trilhas próximas à horta precisam ser descartadas. Ah, como é bom se alongar no quintal numa manhã de primavera, colocando o corpo em movimento depois da preguiça do inverno. Com só 3 centímetros de espessura, o Penoplex tem isolamento térmico igual ao de uma parede de viga de madeira seca de 17 centímetros. Não é brincadeira. Em canteiros altos e quentes, bordas isoladas aumentam a produtividade. Por quê? Vou explicar mais adiante. Só sobraram inteiros as estacas de ferro, galvanizado e os suportes, que fiz com pedaços de chapa perfilada para as bordas do antigo canteiro. Agora, por exemplo, posso queimar. Estamos enfrentando a memória genética dos ancestrais eslavos orientais, que costumavam queimar rápido tudo o que era desnecessário e os indesejados, sem muitas cerimônias, por assim dizer. Somos contra queimar aquilo que ainda pode ser útil. A matéria orgânica velha é útil, então será aproveitada. Faço marcação dos canteiros. Níveis a laser e medidores de distância são ótimos, mas se houver um apocalipse e faltar pilhas, o homem moderno vai morrer de fome. Se não consigo marcar os canteiros elevados e quentes, prefiro não perder a habilidade de marcar com corda. Aliás, são justamente os canteiros elevados e quentes que podem ajudar a sobreviver no período pós-apocalíptico, por exemplo, para quem sobreviver a uma guerra nuclear. Talvez alunos das escolas devessem estudar sobre esses canteiros, senão só donos de sítio e horticultores sobreviverão. Em geral, são pessoas mais velhas, e para elas não será fácil continuar a espécie humana. Por isso, compartilhe este vídeo com os mais jovens. Eles precisam saber dessa informação para sobreviver. Amigos, as bordas compostas estão prontas. O gesso ainda está secando, mas já é forte o bastante para manuseio. Colei as tiras de fita crepe porque daqui a pouco vai ficar claro. Enquanto isso, aplico o revestimento de acabamento barato que deve parecer caro. Estou usando a cola para azulejo mais barata. Aplico na superfície. Como a cola para azulejo tende a se espalhar uniformemente em superfície horizontal e lisa por causa da gravidade, uso uma espátula para nivelar ao máximo. Tento, na verdade, deixar ela um pouco irregular, passam-se algumas horas, e coloco a peça na posição vertical. Removo as tiras de fita crepe.
Eu continuaria removendo, mas a peça não é infinita. Depois inicia um processo criativo que até pessoas pouco criativas conseguem lidar facilmente. Usei colas para azulejos e isolamento térmico de vários fabricantes. Não senti nenhuma diferença no trabalho. Provavelmente é porque sou amador. Normalmente escolho o mais barato que está à venda. Às vezes, promoções permitem comprar materiais normalmente mais caros por preços menores que os mais baratos. Aqui na Bielorrússia, até a salsicha mais barata ainda é comestível, então barato não significa de má qualidade. Trabalho mal feito não passa aqui. Se ao espalhar a cola para azulejo na superfície da peça você também usar o lado dentado, a camada ficará completamente uniforme e as juntas entre as futuras pedras ficarão mais niveladas. Uma pessoa leiga, sem conhecer o processo e ignorando que é uma imitação, não vai acreditar no que vê. Será que ainda existem mestres capazes de assentar pedra com tanta qualidade? Esses pensamentos me vieram à mente durante esse trabalho. Me cansei, porque as bordas de madeira dos canteiros duram só algumas temporadas. Graças à durabilidade dos materiais utilizados, os novos canteiros devem durar mais de 50 anos. Esse é o prazo mínimo de vida útil declarado pelo fabricante, Penoplex. E esse tempo é mais do que suficiente para a fase ativa de qualquer horticultor. Nos países pós-soviéticos, geralmente o interesse pela terra surge após os 30 ou 40 anos. Mas o que eu mais gostei foi de remover a fita crepe. Com um pedaço de arame dobrado, eu traço as juntas entre a imitação das futuras pedras mediterrâneas que minha imaginação cria. Ouvi dizer que um psiquiatra muito experiente pode fazer um retrato psicológico detalhado do paciente com base nesse tipo de criatividade intuitiva. Espero que não haja esses luminares da ciência entre os espectadores do canal Canções de Yasha Koshiak. Ao desenhar pedras, o cérebro relaxa muito. Quanto mais você consegue se abstrair da realidade, mais bonitos ficam os relevos. Em vez de assistir às notícias, acho muito mais útil se envolver com essa criatividade simples. E então a pressão arterial começa a voltar ao normal, o ritmo cardíaco correto é restaurado. Aparentemente foi isso. De novo, não saiu perfeito. Virei a primeira peça, que ficou visivelmente mais pesada por causa da argamassa, e aconteceu o que podemos ver. Levantei imprudentemente por uma ponta, fazendo a outra dobrar demais. É melhor virar peças compridas em duas pessoas. O resto está certo. O defeito só apareceu em um lugar. Não é crítico, pode deixar, mas corrigir é fácil, então decidi consertar. Misturas de cimento atingem resistência principal em 28 dias. Em breve, os elementos ficarão muito mais resistentes, mas por enquanto, é bom ter cautela. Vou fazer novos canteiros para minha esposa plantar mais tomates e pepinos, assim ficarei ainda mais tranquilo. A segurança alimentar da família definitivamente fortalece a fé. Um futuro brilhante. A textura da pedra está pronta, só falta dar cor às obras-primas da garagem. Para isso, uso a tinta acrílica para a fachada mais barata e uma pequena quantidade de corantes para dar diferentes cores às pedras. Tudo isso são restos da última temporada movimentada. Misturo as cores escolhidas uma a uma e pinto evitando que pedras da mesma cor fiquem juntas. Assim, provavelmente vai parecer que o mestre assentador de pedras do Mediterrâneo se esforçou muito ao colocá-las. Percebi que também é mais conveniente pintar em uma superfície horizontal. Quantas obras-primas da pintura mundial já foram arruinadas por manchas acidentais de tinta? Isso é só uma suposição. Talvez eu tenha exagerado um pouco com essa cor. Os vizinhos podem pensar que não deu para fazer essa horta sem malaquita ou esmeralda. Que bom que a horta não é visível da rua. Assim ninguém vai tentar pegar nossas pseudo-malaquitas. O cinza natural, a cor do cimento, também é uma cor, por isso algumas pedras eu não pinto.
Bem, talvez por enquanto tudo pareça meio infantil, mas espero que seja só por enquanto. Eu cubro todas as peças com um verniz acrílico antisséptico tonalizado para pedra, madeira e gesso. Eu peguei vernizes já tonalizados e transparentes e misturei uma certa quantidade deles. O verniz tonalizado é muito escuro e pode acontecer que as cores das pedras fiquem quase imperceptíveis. De todo modo, prefiro aplicar várias camadas e escurecer aos poucos. Passei 2 camadas de verniz, não acho que vale escurecer mais. Na faixa central surgida após tirar a fita crepe, corto a peça ao meio no comprimento. Cortar as peças sem a faixa, seguindo as pedras salientes, seria mais difícil e algo lascaria. Assim fica de boa. Pegamos as laterais longas da primeira canteiro. Corto a segunda peça para as laterais da segunda canteiro. Faço os últimos retoques na garagem, reforçando as extremidades superiores. Quero logo sair para a liberdade da horta. Amigos, como a monetização do canal está quase nula, agradeço muito o apoio de vocês. Com o botão de patrocínio no YouTube, espectadores russos podem apoiar as inovações via Boosty, cujo link está abaixo do vídeo. Também ajudam com inscrição, joinha e dicas nos comentários. Muito obrigado a todos que se importam. Comprei em uma loja de materiais de construção próxima um pouco de perfil para drywall, com dimensões de 27 por 60 mm e mais algumas coisas. O material é fornecido em barras de 3 metros. Treinei instalando as bordas do primeiro canteiro para mostrar a vocês o simples processo a seguir. Divido cada perfil de 3 metros em 4 partes de 75 centímetros. Parece que até inventei um novo jeito de cortar o perfil. Se cortar as abas curtas, a parte longa quebra após 3 ou 4 dobras, ficando perfeitamente reta. Esses metalúrgicos modernos economizam demais o metal. Também comprei esses cantoneiras no setor de coberturas. A cantoneira externa para telhados é usada para unir alguma coisa com outra coisa. É vendido em todo lugar. O tamanho é 115 por 115 milímetros, comprimento de 125 centímetros. Para o vacuru, é suficiente para uma canteiro. É melhor cortar tudo com tesoura ou serra tico-tico elétrica. A esmerilhadeira queima muito o zinco nas bordas e tudo começa a enferrujar rapidamente. Mas não era para ser assim. Como se chama isso? Não lembro. Tem 5 centímetros de largura e dá para dobrar sozinho. Minha opção para os preguiçosos metidos. Como vocês já perceberam, eu decidi fazer estacas para fixar as bordas usando o perfil de fixação de drywall. Nós, jardineiros e faz-tudo caseiros, somos muito propensos a acumular coisas, especialmente todo tipo de sucata de metal. Mas eu não tinha nada à mão, o que é ainda menos doloroso de enfiar na terra do que um perfil baratinho de drywall. As estacas galvanizadas das antigas hortas são curtas demais para essa tarefa. Para os donos prevenidos, acho que não haverá problema nenhum com as estacas. E os postes feitos desse tipo de perfil são uma opção para iniciantes, para quem ainda não teve tempo de se estabelecer no terreno e acumular materiais. O mais importante nessas hortas são as bordas. Uso-as como régua, movendo-as para dentro na mesma espessura da borda em relação ao fio de marcação. Em frente aos lugares sem textura de pedra, que foram formados graças à fita crepe, eu coloco estacas. Tento fincá-las o mais vertical possível. Para controlar, uso o nível. O
material das bordas das hortas é moderno e inovador. É mais seguro fixá-lo de forma uniforme, pressionando com uma estaca por toda a altura, em vez de pontos específicos como pregos. Por isso, deixei áreas sem textura de pedra. Isso não é como montar uma horta em abril. Em março, o clima aqui não ajuda. Vou informar o custo das hortas em materiais usados, para que você possa converter para os preços da sua região. Para 2 hortas de 1 mm e 5 mm cada, usaram quase 11 placas de Penoplex Comfort de 3 cm de espessura. Uma embalagem dessas contém 13 unidades. As hortas elevadas ficam meio que separadas do restante do solo, por isso esquentam mais rápido com o sol na primavera. Uma horta elevada, mesmo com laterais quentes, ainda não é uma horta quente sem o carregamento correto. É como um reator nuclear sem combustível nuclear. No fundo das hortas, coloco madeira que não serve mais, como laterais de hortas antigas, composteiro desmontado e outros restos. Geralmente limpo o quintal e deixo tudo no fundo. Essa camada separa a horta do solo frio e funciona como a matéria orgânica mais grosseira. É justamente graças à matéria orgânica que as hortas se tornam quentes. As bactérias começam a trabalhar, processando todo esse material, e sua atividade vital aquece o solo das hortas quentes. O uso de bordas térmicas torna o processo ainda mais eficiente. Já comprovamos isso na prática. Cubro a matéria orgânica grossa com terra. Minha esposa serrou algumas coisas e eu usei o triturador de jardim. Acho que queimar galhos, sendo jardineiro, é o mesmo que jogar dinheiro fora. Este é o segredo da colheita. Finalmente, apareceu um motivo para se livrar da árvore de Natal de forma útil. Ainda bem que não ouvi minha esposa e não tirei em janeiro. Brincadeira, só podaram um pouco nosso cedro. Nossa árvore de Natal é artificial. Depois coloco o que está fora da câmera, que minha esposa já juntou. No outono, juntei as folhas do jardim e guardei nas antigas canteiras altas e quentes. Essa biomassa se tornará matéria orgânica fina para as novas canteiras altas e quentes. Sob as folhas, ainda há a cobertura morta de grama cortada que usamos para proteger o solo no verão. Eu movo junto das folhas. Esse é nosso primeiro canteiro de poliestireno expandido estrudado, feito sem estacas, usando o dobro de placas de isopor. Confira abaixo os links para o vídeo sobre nossos canteiros altos e quentes e opções de preenchimento com matéria orgânica. Lá, você descobrirá quanto tempo os canteiros duram e como recarregá-los com matéria orgânica. Procuro colocar a terra de volta na ordem inversa à que foi retirada para que a camada que estava em cima antes continue em cima. Agora é recomendável regar bem os canteiros, mas a chuva faz esse trabalho por mim. Quando o solo assentar, vou adicionar humus puro do composteiro por cima. Basicamente é isso. Esses canteiros podem receber uma grande variedade de acabamentos finais. E, se você se dedicar um pouco, eles podem ficar incrivelmente bonitos. Nós inventamos para nós mesmos essa decoração simples, que é feita muito rapidamente e, no geral, fica boa.